O tribuno era um dos títulos de oficiais mais importantes e que eram eleitos em Roma. E nesse vídeo vamos ver o grande poder que um tribuno tinha no governo de Roma e quais eram suas principais responsabilidades. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de conferir se você já se inscreveu no canal, beleza? Então, vamos pro vídeo. A palavra latina tribunos é derivada da palavra tribus. As três tribos originais de Roma, que eram os latinos, os sabinos e os etruscos, eram lideradas por um tribuno tribal para cada uma, que representava a sua tribo em assuntos civis, religiosos e militares. Com o tempo, as outras tribos que surgiram também passaram a ser representadas por um tribuno. Durante o reino de Roma, o tribuno dos céleres, que significa tribuno dos cavaleiros, era o comandante da guarda pessoal do rei de Roma, conhecido como céleres. Esse oficial era segundo apenas abaixo do rei e tinha autoridade de passar leis, conhecidas como lex tribunícia, e de presidir sobre a Assembleia das Cúrias. Além disso, a não ser que o próprio rei escolhesse liderar a cavalaria em combate, a responsabilidade era do tribuno dos céleres. Em teoria, esse tribuno tinha o poder de remover do rei o seu império, com a anuência da Assembleia das Cúrias. No reinado de Tarquínio Soberbo, que foi inclusive o último rei de Roma, esse cargo era ocupado por Lúcio Júnior Bruto, que era sobrinho do rei, e por isso o membro mais sênior da casa real, depois apenas do rei e dos seus filhos. E foi inclusive o próprio Bruto que convocou a Assembleia das Cúrias e pediu que o império do rei fosse removido. Depois da queda da monarquia romana, os poderes dos tribunos dos céleres acabaram sendo divididos e passaram a ser chamados de mestres da infantaria, ou pretor máximo, e o seu segundo em comando era o mestre da cavalaria. Os tribunos do erário eram os funcionários do tesouro responsáveis pelo tributo, que era a cobrança do imposto pago à República Romana por seus cidadãos. Eles então distribuíam os fundos para pagar as legiões por meio do estipêndio, mas esse poder foi lentamente sendo perdido para outros oficiais, e com o tempo essa função de tesouraria foi abolida. Quando os júris romanos foram reformados no ano 70 a.C., ficou estipulado que 1/3 dos membros de cada júri deveria pertencer a essa classe. Mas podemos dizer que durante o período da República e do Império, os dois tipos de tribunos mais importantes eram o tribuno militar e o tribuno da plebe, e é sobre ele que nós vamos falar agora. A patente de tribuno militar foi criada no 5º século a.C., quando Roma estava em guerra contra os veios, provavelmente porque os dois cônsules não eram suficientes para comandar um exército maior. Assim, o posto de tribuno militar foi formado com poderes consulares e inicialmente havia 3 desses tribunos e depois 6. No período republicano, os tribunos adotavam um posto militar superior para o qual era necessário um mínimo de 5 anos de serviço, e os membros eram geralmente equestres e às vezes ex-senadores. Cada legião tinha 6 tribunos, e na República, os tribunos atribuídos às primeiras 4 legiões formadas a cada ano eram eleitos pela Assembleia Popular. Os tribunos das outras legiões eram selecionados pelo comandante. No campo, 2 dos tribunos eram selecionados por rotação diária para comandar sob as ordens dos cônsules. Um tribuno, durante o período da República, poderia comandar sozinho uma parte ou uma legião inteira por 1 ou 2 meses. Mas tudo mudou depois das reformas de Caio Mário no 2º século a.C. A partir daí, o papel de liderança dos tribunos militares foi diminuído e eles passaram a comandar apenas uma coorte das tropas urbanas. Além disso, os tribunos militares foram divididos em 2 cargos. Uma única legião continuou tendo 6 tribunos, sendo apenas um que era escolhido pelo Senado, que era o tribuno laticlávio, enquanto os outros 5 eram escolhidos pela ordem equestre, chamados de tribunos angusticlávios. O tribuno laticlávio era o segundo em comando numa legião e ficava apenas abaixo do legado, que era o comandante da legião. Ele também estava acima dos outros 5 tribunos angusticlávios e também do prefeito do campo. Era comum que o tribuno laticlávio fosse um nobre romano com menos de 25 anos,
e por serem eleitos pelo Senado, eles geralmente faziam parte das famílias mais ricas de Roma, ou eram amigos íntimos do comandante de alguma legião. Por serem tão jovens, era comum também que eles não tivessem uma experiência militar anterior. O tribuno Laticlávio era identificado por uma faixa larga roxa e ficava entre 2 a 3 anos no cargo, sendo que sua posição era o primeiro passo do tradicional cursus honorum, que era uma espécie de currículo de um magistrado romano. Após isso, era comum um tribuno retornar a Roma e concorrer a um cargo político, como questor, que era o primeiro passo na hierarquia política de Roma. Em meados da década de 250 d.C., no mínimo o posto do tribuno Laticlávio havia desaparecido do exército romano, seguindo a tendência geral de remoção da classe senatorial de comandantes militares. Já o tribuno Angusticlávio era um tribuno militar júnior que tinha pelo menos 20 anos de idade. Além da diferença de serem escolhidos dentre a ordem equestre, esses tribunos, apesar de jovens, já tinham alguma experiência anterior, geralmente como prefeito liderando uma coorte auxiliar. Eles eram identificados por uma faixa roxa estreita nas suas túnicas. Suas funções variavam entre administrativas e logísticas, além de liderarem 2 coortes. O próximo passo da promoção de um tribuno Angusticlávio era muitas vezes servir como prefeito de uma cavalaria de 500 homens. Como oficiais, os tribunos usavam armaduras mais finas e um manto que os distinguia dos legionários comuns. No acampamento, eles tinham muitas responsabilidades que incluíam o gerenciamento do suprimento de alimentos dos legionários e também garantir a saúde e a segurança geral do acampamento da legião, escolhendo todas as noites, por exemplo, a vigília noturna e a senha do acampamento. Os tribunos também recrutavam novos recrutas e administravam casos jurídicos, incluindo cortes marciais, onde o tribuno podia impor multas, reduzir salários, ordenar castigos corporais e declarar a pena de morte para soldados culpados de infrações contra os regulamentos do exército. Para auxiliar eles nessas tarefas, um tribuno tinha vários assistentes clericais que eram conhecidos como principais e bibliotecários, e eles os ajudavam a preparar relatórios, registros e listas. No final do período do Império, o título de tribuno militar foi mais amplamente atribuído para incluir também oficiais das legiões, guardas pretorianos, tropas auxiliares e também as forças-tarefa especializadas. Segundo a tradição, os primeiros tribunos da plebe foram criados em 494 a.C., para servir a Assembleia da Plebe de Roma, que eram os cidadãos comuns que não eram membros da classe aristocrática dos patrícios. Esses tribunos, que obviamente deviam ser plebeus, reuniam a plebe para propor projetos de lei para serem votados e aprovar em plebiscitos, primeiro apenas para a plebe e depois, a partir de 287 a.C., com a Lex Hortensia, para todos os cidadãos romanos. Além de aprovar a legislação necessária para o funcionamento do Estado e refletir a vontade do Senado, os tribunos da plebe também podiam propor seus próprios projetos de lei. Outra função era conduzir processos públicos perante a Assembleia. Esses processos poderiam ser contra indivíduos acusados de crimes, como suborno ou traição, e as penalidades decididas pelos tribunos variavam de multas até a execução. Então, para ficar bem claro, a Assembleia da Plebe, que era composta por todos os cidadãos plebeus de Roma, tinha o direito de votar as leis e também de eleger anualmente até 10 tribunos da plebe. E os tribunos tinham o dever de proteger a plebe de qualquer abuso dos magistrados. Com o tempo, outros poderes foram sendo concedidos aos tribunos e incluíam, por exemplo, o coercítio, que era o direito de impor a vontade deles e reparar um insulto de qualquer indivíduo através do uso de multas, prisão, punição corporal ou pena de morte. Também o interstício, que era o direito de bloquear ou vetar qualquer legislação, decreto ou ação do Senado, ou de qualquer magistrado e colega tribuno que ele considerasse contrário aos interesses da plebe. E também o ius auxilii, que era a proteção da plebe de punições arbitrárias e ilegais ameaçadas por um magistrado.
Além disso, a partir de meados do segundo século a.C., um tribuno, depois de ocupar o seu cargo, tinha o direito também de ingressar no Senado. Com o tempo, os poderes dos tribunos para influenciar a legislação se tornaram grandes demais, especialmente após sua prática de formar uma parceria com os generais do exército romano. Por isso, no ano 81 a.C., Lúcio Cornélio Sulla reduziu a capacidade dos tribunos da plebe e tirou alguns poderes deles, como por exemplo, o poder de propor novos projetos de lei, o de bloquear as propostas do Senado e também o de se qualificarem para o Senado. Os protestos da plebe contra essas medidas de Sulla fez com que os poderes do tribuno fossem restaurados no ano 70 a.C. Mas, logo, o Senado acabaria de vez com a independência e com as prerrogativas dos tribunos. No ano 48 a.C., o Senado concedeu poderes dos tribunos da plebe a Júlio César, e ele fez questão de impedir que os demais tribunos interferissem em qualquer decisão que ele tomasse. Já no ano 23 a.C., o Senado concedeu o mesmo poder a Augusto, e daí em diante ele passou a ser concedido a todos os outros imperadores. No final das contas, por defenderem tanto os interesses do povo, os tribunos da plebe foram reduzidos a um papel político insignificante, e o imperador assumiu praticamente todos os seus poderes. Mas então, você gostou de saber mais sobre esse papel importante que os tribunos tinham no governo de Roma? Eu espero que sim, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.